Este não é um vídeo legal, não é uma história bonita, não é assim aquela lição que eu posso estar trazendo pra vocês como eu gosto de estar trazendo. Não. Sim, reflexão a gente tira de tudo desde que a gente consiga pensar a respeito, querer enxergar alguma resposta nas coisas. Talvez traga alguma coisa nesse sentido, alguma mensagem nesse sentido. Mas é que hoje não seria necessariamente um dia pra eu estar trazendo o vídeo pra vocês, não era um dia de eu gravar. Eu estou parando aqui os tantos pedidos que vocês me fizeram no Instagram para que eu fale a respeito desses atentados em escola, porque justamente no dia de hoje, nessa quarta-feira, início de abril, acontece essa tragédia em Blumenau, que é uma cidade vizinha, queridíssima, aqui de Itajaí, aqui do ladinho, tá? É o bairro Vera, se não me engano, que aconteceu. 4 crianças foram assassinadas, de 4 a 7 anos de idade, pelo que eu entendi. Outras estão internadas em estado grave. Recentemente eu vi pelo Instagram a reportagem, né, em que aparece também o rosto dessa pessoa, desse cara, desse malfeitor, desse grande vilão nesse momento. Não vou falar de vidas passadas, se é o que você está esperando. Interfere? Interfere. Mas não é o foco desse vídeo. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui os meus sentimentos, a tristeza que isso causa, me colocando no lugar dessas famílias. De ver essas crianças, filhos queridos, crianças lindas, maravilhosas, perdendo a vida, perdendo a chance de viver, tendo essa chance roubada tão cedo por conta de um cara completamente desequilibrado. Inclusive, eu acho que nunca antes se ouviu falar tanto em saúde, qualidade de vida. Eu me recordo que na minha infância o papo sempre era você crescer, que você ter dinheiro para você ter casa boa, para você ter carro bom, para você ter essas condições. E hoje eu percebo que as pessoas, claro, elas querem viver bem, querem estar estruturadas, mas eu vejo uma busca mais consciente sobre quero viver bem, quero estar em paz, quero uma vida, quero uma qualidade de vida superior, sabe, uma vida mais equilibrada. E nunca se ouviu falar tanto sobre essa questão de equilíbrio, inteligência emocional, saúde mental. E sim, é sobre isso que eu vou estar falando e o quanto isso tem a ver com o espírito. Eu lamento muito isso. Essas crianças aqui de Blumenau, aquelas de São Paulo. Eu fiz vídeo na época daquelas outras cidades. Eu não me recordo agora o nome, gente. Realmente não estava preparada, sabe que eu esqueço assim de nome fácil, né? Mas acho que Suzano. Bom, enfim. Em todas essas situações em que pode deprimir a gente, pode colocar a gente num estado assim, sei lá, tipo, você não tem o que fazer, você não tem como evitar. As nossas leis parece que não nos guardam, não nos cuidam o suficiente. Estamos sempre à mercê de muito perigo. Aí vai entrar um debate enorme, vamos colocar vigilância nas escolas, vamos colocar polícias na escola. Eu vi recentemente uma psicóloga falando o quanto que não seria interessante ter policiamento na escola. Mas será que uma psicóloga, sou terapeuta, uma outra linha, não sou psicóloga. Eu me pergunto, quem realmente sabe o que é melhor? Quem realmente pode afirmar com precisão isso não? Se isso que está tendo, se o que estamos tendo não está resolvendo as coisas e está dando um surto, está cada vez mais frequente esse tipo de ataque, quem é que pode? Eu não consigo ter coragem de dizer não ter polícia, não ter um vigia, alguém que possa intervir naquela, alguém preparado. Não, a gente teve aquele caso a professora de educação física, se não me engano, a professora que pegou o menino que matou aquela outra professora mais idosa, né? Recente, na outra semana. Então, assim, quem é que tá preparado? O professor tem que fazer isso? No momento desses, a gente não tem que pensar mais, abrir mais a mente, se colocar no lugar. Se eu já fui professora de escola. Eu me recordo muito de um menino, mas muito mal educado, que se levantou e veio pra cima de mim assim, ó, professor, vai tomar. Falou pra mim. Ele era da 8ª série, na época que eu fazia faculdade e já estava lecionando naquele tempo. Faz tempo. De professores que tinham os carros arranhados se eles enfrentavam os alunos. Essa questão de educação ela tem que ser pensada. Eu odeio
odeio. Ai, eu sempre digo que não odeio nada, mas eu odeio. Eu passei a odiar dar aula nas escolas porque eu vejo que não tem fruto. Que parece que as crianças não aprendem, os adolescentes não aprendem. Os professores não conseguem mais ensinar, o salário é muito baixo, as regras, a maneira de colocar... Não gosto, não adianta. Tem que mudar, tem que ser pensada, mas sobretudo você tem que ter um ambiente em que você possa se sentir seguro. Quem é que dorme com medo? A gente quer ficar dentro de casa? Tem grade aqui na janela, portão é alto, tem cerca elétrica para de cá, para de lá. Tá, beleza, aí você se sente seguro, mas você tem isso, sabe, pela sua segurança na escola. É disso que a gente tem que falar, é disso que a gente, sabe, porque assim, ó, nós estamos na Terra e aqui é um ambiente que a gente tem que fazer de tudo para melhorar justamente a nossa qualidade de vida. Quando você busca um tratamento comigo, como as pessoas que buscam, ou com outros terapeutas, ou você busca um psiquiatra porque você precisa de um remédio para dormir, é porque você não tá bem, porque você no fundo quer viver bem. A gente não quer viver ruim, agitado, sempre com insônia, sempre ansioso. A gente não quer viver dessa maneira. A gente tá buscando uma melhora. E a gente tem que pensar isso de uma maneira extremamente ampla, que nós todos merecemos estar em lugares seguros, dentro daqui do corpo. Aqui dentro está seguro. Porque muitas vezes a gente toma remédio, coloca coisa pra dentro pra gente poder se sentir em paz. Porque aqui dentro existe uma tempestade. E obviamente que ela se reflete nos ambientes. Muitas vezes as casas são tempestuosas. Os lugares em que nós moramos, a nossa moradia, o nosso lar, as pessoas em que a gente convive, é uma tempestade. Ninguém se entende, ninguém se ama de verdade, ou ninguém se respeita, porque a gente não sabe se respeitar ainda. E ao mesmo tempo, isso se reflete fora de casa. Mas isso tudo começa aqui. Por isso que eu estou chamando a atenção sobre esse quesito. Em muitas vidas ano passado, obviamente é o caso desse louco, que é louco, obviamente, é um cara que traz perturbações de longa data. Em algum momento ela explode. Por que as pessoas de repente elas têm surtos? Por que de repente as pessoas têm surtos assim, ó, cara, como pessoas que eu atendo que do nada elas estão bem e daqui a pouco elas estão quebrando tudo, ou estão se machucando, ou estão machucando uma outra pessoa. Por que esses surtos? Gente, se a gente não considerar a pluralidade das existências, a gente não sai. Não é, sabe, a loucura tá aqui, mas ela vem, não é que ela tá na cabeça, ela tá no espírito. E não adianta as religiões quererem toda hora controlar e criar muitas regras e muitos dogmas. Não, a cura é de dentro para fora, a cura é interna. A gente tem que olhar para dentro sim, a gente tem que ter coragem. Deixar de lado essa covardia e ter coragem para se enfrentar. Então aquele que busca hoje, que pode fazer o melhor para si, que tem um pouco de consciência, ele tende a se limpar de maneira a proporcionar uma evolução. Limpar-se por dentro, tirar essa carga pesada, essa massa cinzenta que se carrega às vezes de outras vidas, que são pesos, são consciências, porque muitas vezes a gente não se perdoa por coisas que foram feitas. Isso ainda tá na pessoa, de repente o ímpeto, o instinto tá na pessoa. Em algum momento pode ter um gatilho e o surto acontecer. Como eu vejo que seja o caso. O gatilho eu não sei se foi uma situação vivida pelo rapaz, no caso desse de Blumenau, uma situação vivida por esse rapaz que aconteceu na escola e que ele não perdoou e que agora ele quis se vingar, vamos supor, não sei se é isso, não sei se ele foi instigado, chegou pra mim a ideia de que esse rapaz faz parte de um jogo em que instiga as pessoas a cometerem assassinatos, e para ver quem consegue matar mais. Não sei se isso é verdade, podem deixar aqui nos comentários se vocês têm conhecimento a respeito disso, mas veio pra mim. E também tem uma coisa, que quem tem o gatilho também pode ser que aquilo que deu certo numa escola virou notícia. Aí vai acontecer em outra. A pessoa se sente meio que incentivada a fazer aquilo. É porque ela é uma afinidade. Por exemplo, vou explicar de outra maneira. Quantas pessoas, de repente assim, viram um vídeo meu, é espírita, é médium e percebe assim, nossa, eu não sou louca, que legal, tem uma pessoa que tá falando sobre isso. Então eu não sou a única pessoa que penso e sinto assim. Eu vou lá e vou fazer um vídeo também porque eu quero compartilhar as minhas experiências, eu vou criar um canal pra falar também sobre as minhas experiências dentro do espiritismo. Por exemplo, quantas pessoas eu já não incentivei, já fui incentivada por outros que tomaram essa atitude. Então também tem esse efeito cascata. Eles se identificam. Tipo, esse cara pode também ter se identificado com os outros
de outra que aconteceu em outras cidades. E aí vai nesse efeito de influência. Só que nós vivemos numa era em que tudo vai ser noticiado. Por isso, por essa razão, tem que ter a repreensão. Tem que ter o castigo, tem que ter a lei, tem que ter a aplicação da lei, digamos assim. Para que ele entenda que aquilo tem uma consequência severa e possa desistir e não influenciar outros. Só que também se a gente não noticiar, não cria aquela atenção devida que se tem que ter agora para cuidar para que não aconteça de novo. Por exemplo, aqui em Itajaí, as escolas e creches foram fechadas hoje, que é quarta-feira, e amanhã estariam abertas. Acho que eu vi uma notícia agora que acho que foi semana passada, dia 31, um menino foi para a escola levando uma faca, aqui em Itajaí. Mas alguém viu, foi chamada a polícia militar, foi chamado os pais, esse aluno, e então eles encaminharam. Porque alguém viu. Mas quando não vê? Nesse caso foi evitado. E é importante que a gente observe sinais. Observe você. Eu vejo que tem uma tendência muito forte dos pais acharem que tudo é perfeito. Meu filho é perfeito, ou minha mãe é perfeita, todo mundo é perfeito. Aqui não tem problema nenhum. E às vezes você não consegue perceber que de repente dentro de casa, seu filho, adolescente ou criança pode ter uma tendência a algum tipo de maldade. Observe, esteja atento. O problema é que está todo mundo trancado no seu próprio quarto, fazendo as suas próprias coisas, num tipo de cotidiano extremamente egoísta, e a gente não consegue olhar para o outro e perceber. A função dos pais é zelar. E desde sempre. Então busque mais conhecimentos por isso. Óbvio, eu não sou psicóloga. Não! É óbvio que a mãe, né, boa parte, não vai ser psicólogo, não vai ser terapeuta. Mas nós temos tanto acesso à informação que é também mediocridade não querer conhecer. Não estou criticando a mãe dessas crianças, desses alunos, adolescentes, enfim, desses que fizeram esses atos. Eu estou falando isso como um alerta para que a gente aprenda a olhar para o lado. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma filha pequena e ela fala o tempo inteiro, ela é ruim. E ela ama essa menina. Mas ela ama, que ela mima o tempo inteiro. Não é falta de amor. E não é coisa de vida passada, porque elas não são de vida passada. Pelo menos não intensamente. Mas eu vejo ali a percepção de uma mãe e leva a menina em rédea curta, porque a menina tem uma tendência negativa. E forte. Então é disso que eu tô falando. É olhar. E essa pessoa, essa mãe, não é psicóloga, não é instruída, não tem faculdade. É uma pessoa extremamente simples. Sem conhecimento de nada. Fica para reflexão. É isso, gente. Vou encerrar por aqui. Obrigada, deixa sua curtida, é sempre importante. Cada vídeo que eu trago pra cá, seja um vídeo leve, seja um vídeo mais pesado, que você deixa sua curtida, compartilhe a sua opinião. Quero saber de você. Você acha que é interessante ter uma vigilância na escola, nas escolas? Que o Estado deveria proporcionar esse tipo de segurança dentro de escola? Eu acredito, gente, sinceramente, que no momento sim. Enquanto isso está muito em evidência, eu acho que tem que ser pensado urgentemente numa forma de proteger todas as nossas crianças. Deixo aqui os meus sentimentos, o meu lamento, tá? Eu recebi muitos pedidos no Instagram, por isso eu parei pra vir aqui, porque eu não ia parar mais tão cedo. Só semana que vem pra gravar, então é um vídeo que tá indo sem edição, sem nada. Beijo pra vocês, minha gratidão sempre. Fiquem com Deus. Coloquem Ele em primeiro lugar na vida de vocês, não religião. Deus. Porque Ele nos guia e é a luz que precisamos ter.